Começa agora o podcast Mentoria Consultiva na Prática, transformando profissionais em empresários de verdade, através de conhecimento e troca de experiência, com a apresentação de Gevandro Barros, diretor-geral do IOPEX Brasil. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui do nosso canal Mentoria Consultiva na Prática. Eu falei para vocês no último podcast sobre o último tipo de mindset, que é o mindset realizador, né? A gente explorou aí nos últimos podcasts todos os 3 tipos de mindset que os empresários, os futuros empreendedores deveriam exercitar para aumentar cada vez mais a sua capacidade de entender esse universo do mundo empresarial, do empreendedorismo, para tirar o melhor dele e fornecer também, a partir desse mindset, elementos essenciais para os seus colaboradores, para si mesmo, para aumentar os seus resultados, para aumentar a sua performance. E aí, nesse último podcast sobre mindset realizador, eu falei de 3 elementos que são cruciais aí, né? A intensa vontade de prosperar, falei da autoeficiência e falei desse locus de controle interno, que são os 3 elementos primordiais no mindset realizador, ou seja, que a gente precisa exercitar cada vez mais, aprender o conceito e exercitá-lo se a gente quiser ser um empresário, um empreendedor realizador e obter resultados significativos no nosso negócio. Mas existem aí o que a gente chama, né, dentro desse mindset do empreendedorismo, né, empresarial, algo que tem sido estudado há muitos anos, tem sido elemento aí de discussões e de fóruns, workshops, de diversos livros, por exemplo, que são as metas, né? Existem questões de estudos, inclusive psicológicos, que falam elementos essenciais que a gente, como empresário, como empreendedor, deve também se deixar influenciar ou utilizar no nosso dia a dia para obter melhores resultados. E esses elementos são as metas, né? Sem as metas, ou seja, sem uma direção, sem objetivos claros, sem um foco nessas metas, nós empreendedores não vamos a lugar nenhum. Ou a possibilidade aí de obter resultado, ela fica muito mais vaga, porque a gente acaba não sabendo a direção que a gente quer levar o nosso negócio, desde o momento que a gente faz a nossa estratégia, que eu também venho falando aqui, desde o momento que você planeja, desde o momento que você faz a gestão, o controle da rotina e coloca em prática tudo aquilo que você deseja. Então, nesse podcast eu quero falar como as metas afetam o nosso comportamento ou o seu comportamento aí como empreendedor e como empresário. E a gente sabe, né, como resultante dessa intensa vontade de prosperar, que muitas pessoas chamam de IVP, né, alimentada pela autoeficiência, que é o segundo conceito do mindset realizador, que por sua vez permitiu o desenvolvimento de um bom nível do locus de controle interno, que eu também falei no meu último podcast, surge aí o desafio, a visão de futuro e o estabelecimento das metas, né? Quando a gente começa a colocar em prática tudo aquilo que a gente planejou, que a gente montou, estruturou na estratégia, aí começam os desafios, começam as visões do que a gente quer alcançar e aí a gente começa a estabelecer as metas. Isso é muito importante porque a pessoa que possui uma intensa vontade de prosperar, que se sente capaz aí e que é autorresponsável, ela procura naturalmente o desafio na busca por melhores resultados, que acabam se traduzindo pelo estabelecimento de metas que muitas vezes, ou prioritariamente, devem ser audaciosas, com significado pessoal, de metas de longo prazo, que sejam claras e específicas, e também de metas de curto prazo mensuráveis. Por que metas de curto prazo mensuráveis? O japonês fala muito disso, né? A palavra Kaizen significa melhoria contínua, ou melhorar para o bem continuamente. E essa filosofia japonesa que nasceu aí depois da guerra, né, nos anos 1950, ela vem crescendo e sendo utilizada, né, por diversas indústrias e hoje está sendo utilizada nos mais variados mercados possíveis. E na verdade mais é do que você
atingir metas de curto prazo para ter aquela sensação da satisfação pessoal, do significado pessoal, que você tem pequenos passos, pequenas vitórias, continuamente ganhando resultados positivos, né? E o estabelecimento de metas acaba sendo uma característica comum e natural para todos os empreendedores que a gente vê no mercado, né? Não existem bons empresários, bons empreendedores que conseguem obter bons resultados se não têm metas muito bem estabelecidas, né? Trata-se então de uma característica originada nessa intensa vontade de prosperar. Quem tem a intensa vontade de prosperar, que exercita esse mindset realizador, também precisa ter metas de curto, médio e longo prazo. E aí, ao contrário do que muitos teóricos, do assunto falam, é fácil perceber que a meta não é a grande fonte de motivação que impulsiona em direção à realização, pois as visões, metas e os objetivos, eles não são os fatores causais, mas sim os fatores resultantes. Eu vou repetir. As visões, metas e objetivos não são, na maioria das vezes, os fatores causais de você atingir os resultados que você precisa, mas sim os fatores resultantes. O fator causal é a intensa vontade de prosperar, que está aí no núcleo de todas as intenções, de todos os desejos, materializando-se em estabelecimento de visões, de metas e de objetivos. Quando a meta é aquilo que uma pessoa conscientemente tem vontade de obter, existe sim uma correlação fortíssima entre a sua definição e os demais comportamentos para você alcançá-lo. Por exemplo, um profissional de vendas, ele pode ter o objetivo de vender determinada quantidade de um produto por mês. O estabelecimento desse objetivo, ele tende a aumentar o seu nível de determinação e, por consequência, todos os demais comportamentos que favorecem a sua performance, ela vai aumentar também, porque as vendas tendem a aumentar. Existem, então, pelo menos 4 formas pelas quais as metas afetam o comportamento, ou 4 formas pelas quais o nosso comportamento é afetado quando a gente estabelece metas claras de médio, curto e longo prazo. Vou falar essas 4 formas aqui para vocês agora. Vamos lá. A primeira forma é: as metas favorecem comportamentos que facilitam o alcance do objetivo. Número 2, as metas fazem com que a pessoa mobilize maiores esforços. Número 3, as metas, elas aumentam a persistência. E por último, número 4, as metas, elas podem motivar a busca por estratégias efetivas para sua obtenção. Em resumo, as pessoas, elas empenham mais esforços quando elas têm objetivos e metas estabelecidos. Se você tem um sonho e coloca clareza nele por meio da fixação de objetivos, o mundo parece que vai conspirar a seu favor. Eu não estou falando aqui do poder da atração, não é nada disso. Você nem percebe, mas o seu olhar fica muito mais atento a tudo que está relacionado com os seus objetivos, com as suas metas. A sua interação com o meio começa a direcionar tudo o que está ao seu redor para o seu sucesso. Você assume o controle e sai do automático. E aí entra em seguida um conceito que eu vou falar no próximo podcast, que é o Sistema de Ativação Reticular Ascendente, o famoso SARA, que muita gente que estuda esses assuntos aí tá ligado nisso, tá ligado, né? Ele tá ligado muito ao que a gente está falando aí das metas, porque esse sistema de ativação reticular ascendente é o que traz a necessidade ou a possibilidade de a gente trazer, inclusive, algo físico e psicológico para que a gente traga também resultados quando a gente trabalha com metas muito bem claras e muito bem objetivas, né? Porque o que acontece na prática é o seguinte: uma vez que você define claramente os seus objetivos, o seu SARA, que é o seu sistema de ativação reticular ascendente, ele vai te ajudar a identificar oportunidades de avançar que antes passavam despercebidas. E essa mudança de postura mental, né, ela proporciona um alinhamento mais preciso com seus sonhos e com seu futuro. Então é isso que eu vou falar no próximo podcast, tá ok? Então é isso, pessoal. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, que é um dos locais onde eu divulgo esses podcasts, se inscreva no nosso canal, deixe lá o seu like, clique no sininho para você receber
automaticamente uma notificação sempre que eu postar um podcast ou um novo vídeo para você. Então se inscreva lá. O canal se chama Gevandro Barros Mentoria Consultiva, tá ok? E se você quer acessar o podcast em outros locais para você escutar, direto no iTunes ou no nosso site www.iopexbrasil.org/podcast. Tem um menuzinho chamado podcast lá que você vai poder acessar todos os podcasts que eu tenho divulgado até agora, tá ok? Até o próximo, um grande abraço. Este foi mais um episódio do podcast Mentoria Consultiva na Prática, transformando profissionais em empresários de verdade, através de conhecimento e troca de experiências. Um grande abraço e até o próximo episódio!